Eu tava pensando cá para meus botões como poderíamos analisar aquela obra de Chekhov, o Duelo, né? Em uma relação mais crítico-teórica dentro das concepções filosóficas e psicanalíticas e sociais, né? E me veio aqui na cabeça uma análise crítica que surge principalmente da associação da psiquiatria com o âmbito jurídico como recurso pelo qual o âmbito jurídico vai recorrer para poder, de certa maneira, imputar determinadas pessoas que possam se enquadrar em determinados crimes como consideradas como pessoas dementes ou não, que vai surgir a partir de uma transição aí do século XIX, segundo a análise Foucaultiana contida no livro Usos Anormais, a partir dessa discussão que Chekhov propõe no livro O Duelo, né? O duelo é o seguinte, no nosso grupo de leituras a gente só chegou até o capítulo 5, que é onde surge uma determinada discussão, não uma discussão propriamente dita, mas um posicionamento, né, pelo menos visível, que se dá diante de um entendimento de uma personagem, que é a personagem de Laevski, né, que é supostamente um indivíduo desleixado, desgarrado dos parâmetros sociais, dos parâmetros morais daquela determinada sociedade. Em contraponto ao Von Koren, que é um indivíduo cientificista, que supostamente é um indivíduo moralista, respeitado naquele ambiente social, que atende aqueles determinados parâmetros sociais como diretrizes, né? Aqueles parâmetros morais como diretrizes. E é um sujeito letrado, um sujeito da área científica, que se baseia, de certa maneira, numa suposta interpretação do darwinismo social para uma perspectiva relacional entre as pessoas da sua época. Vai seguir vai surgir, pelo menos na minha interpretação, a seguinte discussão: será que o Laevski é simplesmente um sujeito amoralista que simplesmente se coloca aquém dos parâmetros morais por ser simplesmente um indivíduo egoísta, egóico, que só pensa em si? Ou será que todos nós estamos delegados a essas supostas contradições, essas supostas hipocrisias que não podem estar apenas circunscritas e diminutas em determinados parâmetros morais que se instituem tradicionalmente na sociedade? Surge a discussão aqui a partir de uma interpretação que eu faço do livro chamado Os Anormais, de Michel Foucault, que ele diz que a partir de um determinado momento, ali em meados do século XIX, os indivíduos que são considerados anormais, eles são interpretados por um parâmetro biológico, ou seja, se eles nascem com determinadas deformidades corpóreas, anomalias corpóreas, eles podem ser considerados sujeitos que supostamente, posteriormente, vão desenvolver comportamentos morais não condizentes com aquele determinado aspecto social no qual eles estão inseridos. E, consequentemente, esses indivíduos deveriam ser afastados da sociedade ou submetidos a tratamentos os mais rudes possíveis daquele período. Um desses teóricos que vai abarcar essa transição aí desse período psiquiátrico, essa associação do período psiquiátrico jurídico como uma suposta recorrência do ambiente jurídico para o ambiente psiquiátrico, para poder aqui de recorrer para esse ambiente psiquiátrico jurídico, para poder fazer uma recorrência, na verdade, a determinados crimes que poderiam ser delegados ao ambiente de uma suposta demência psíquica dessas pessoas que não estariam dotadas de razão, ou se poderiam ser responsabilizadas por seus crimes baseados em uma noção de racionalidade, em contraponto a um abarcamento e comprometimento das suas faculdades mentais, e forem abarcadas por uma irracionalidade. Cesare Lombroso vai começar a fazer uma determinada investigação, inclusive nas prisões daquele determinado período, atrás de características físicas que possam
ler esses indivíduos enquanto sujeitos que tenham esse descolamento moral, ou seja, que possam se enquadrar nessa ambientação do monstro moral que está delegado a essa deformidade física. Só que com um determinado tempo é identificado que muitas pessoas que não se enquadram nesses parâmetros morais daquele determinado período não possuem nenhum tipo de anomalia física. Como, por exemplo, surge a questão da homossexualidade, que era entendido como desvio moral, e era entendido como doença, inclusive. De início, essas pessoas que desenvolviam esse comportamento aquém daqueles parâmetros morais, como, por exemplo, o comportamento homossexual, primeiro eram examinadas para verificar se essas pessoas tinham algum tipo de anomalia físico-corpórea que poderia desembocar num comportamento moral aquém daquele parâmetro moral, daquele contexto social, daquele determinado período. Quando isso foi verificado, que essas pessoas não possuíam nenhum tipo de anomalia física, surgiu a noção de monstro moral, ou seja, pessoas que têm a tendência a fugirem desse aspecto normativo da ambientação social moral daquele determinado período, como por exemplo a parte da noção de homossexualidade, né, desse período, né? E que essas pessoas, pelo fato de não se enquadrarem nesses parâmetros morais, seriam propensos à criminalidade, como por muito tempo a homossexualidade foi associada à pedofilia. E aqui como é que eu consigo encaixar essa relação inicialmente com esse livro do Chekhov, né? Me parece aqui que, primeiro, não me parece, mas isso fica evidente que o Von Kor está intrinsecamente associado a essa noção desse darwinismo social, que está associado a partir de uma interpretação de um desses teóricos, que é o Spencer, que pode não estar diretamente ligado a essa ambientação do naturalista, entre aspas, que vai, de certa maneira, diagnosticar, como eu citei anteriormente, a partir do Cesare Lombroso, que era um desses teóricos que aderia a esse tipo de teoria, né? Que há indivíduos que merecem ser descartados do ambiente social. É um tipo de darwinismo associado para a eliminação desses sujeitos da sociedade. Casa perfeitamente, apesar de não estar ligado diretamente, ou não sei se está ligado diretamente, mas casa perfeitamente com a interpretação aqui da noção do utilitarismo de um suposto darwinismo social ligado ao pensamento de Spencer, ligado ao pensamento desse personagem, que exclui o comportamento aqui da outra personagem, do Laevski, como comportamentos que não são aceitos moralmente naquele ambiente social e que devem ser excluídos. Indivíduos como ele, que são fracos, que desenvolvem comportamentos moralmente não condizentes com os aspectos morais daquele determinado período, devem ser excluídos da sociedade. Ou seja, casa perfeitamente aqui com a noção da transição que está contida no livro de Foucault, da transição do monstro biológico para o monstro moral, né? O indivíduo que poderia ser reconhecido através de sua anomalia física, e automaticamente essa anomalia física desembocaria em um comportamento moral duvidoso, com propensão a crimes, para uma análise de um determinado comportamento que vai estar circunscrita no comportamento moral que vai estar à parte desse comportamento moral considerado necessariamente aceito, né? E aí vai surgir várias concepções aqui que vai abrir um leque muito gigante para uma análise, uma crítica, inclusive a várias noções de uma perspectiva de análise a partir da própria psicanálise, que algumas vertentes vão se ver influenciadas por esse tipo de pensamento, mesmo que não diretamente, mas vão manter fundamentos que vão tentar enquadrar o indivíduo em determinados parâmetros morais metafísicos que vão estar incutidos em suas categorias. Não que todo tipo de psicanálise faça isso, mas abre um leque de investigação, inclusive a partir da psicanálise freudiana enquanto seus fundamentos, pois Freud, antes de tudo, era um cientificista, né? E de certa maneira, mesmo que não intencionalmente, carrega esses estigmas em suas conceituações, né? Aí surge também a esquizoanálise, que vai surgir como crítica mais veemente à psicanálise, e esse abarcamento, essa necessidade de enquadramento da psicanálise em relação ao sujeito, né? Surge também a noção da discussão do sujeito. Aqui a gente pode enquadrar, fazer um contraponto referente à questão do sujeito Foucaultiano,
e o sujeito psicanalítico de um modo geral, como é que se dá essas concordâncias e discordâncias teóricas, né, para poder ter um aprofundamento diante disso. Então me parece aqui que a discussão que o Chekhov quer provocar, apesar de não ter uma conclusão direta sobre esse discorrer aqui do problema que ele coloca aqui, porque seria até problemático, diante dessa perspectiva moral, fazer uma discussão a partir desses parâmetros e se colocar diante de um posicionamento que se colocaria como fixo, moralmente falando aqui, seria até contraditório, pelo menos na minha interpretação. Ele quer nos colocar diante dessa discussão de uma maneira mais profunda, né? Porque inclusive o mesmo era amigo de vários darwinistas sociais, segundo relatos da época, de alguns pelo menos. E eu acho que é fundamental aqui não só entender a figura do Laevski como alguém problemático, mas sim como alguém problemático como qualquer um ser humano como todos nós somos, como todos nós somos, complicados, muitas vezes hipócritas, contraditórios. Mas o contraponto da figura do Von Collin nos coloca uma problematização muito maior do que ficar encerrado em uma análise psicológica da personagem da Laevski, aqui no livro O Duelo de Chekhov, a partir de Foucault, né? A partir dessa relação que eu fiz aqui com livros anormais e a noção de anormalidade, a partir desse seminário que virou livro do Foucault.